Seja bem-vindo ao canal Bíblia Prime. Aqui analisamos Bíblias de estudo e materiais cristãos, de um jeito diferente dos reviews de outros canais. Nosso foco é desvendar a vertente teológica por trás dessas obras, ajudando você a entender como os autores e editoras apresentam a Bíblia para você. A Bíblia que vamos analisar hoje é Bíblia Ave Maria, edição de estudo. Se você já possui, ou pensa em adquirir esse material, ou simplesmente quer descobrir qual é a sua visão teológica, então este vídeo foi feito especialmente para você. A Bíblia Ave Maria, edição de estudo, é publicada pela editora Ave Maria, uma editora católica brasileira fundada em 1959, conhecida por suas publicações voltadas à evangelização e à doutrina católica. A edição de estudo dessa Bíblia contém notas explicativas, introduções aos livros bíblicos, mapas e comentários que auxiliam na compreensão das Escrituras sob a perspectiva católica. Seu texto segue a tradicional tradução Ave Maria, baseada na Vulgata Latina, e revisada a partir dos textos originais, pelos monges beneditinos de Marais de Sous, na Bélgica, no século XX. Essa edição tem como objetivo oferecer um estudo mais aprofundado da Bíblia, sendo amplamente utilizada por fiéis, catequistas e estudiosos da fé católica. Seu objetivo também foi manter a fidelidade à tradição católica, modernizando a linguagem para facilitar a compreensão. A Bíblia Ave Maria, edição de estudo, segue uma abordagem tradicional da teologia católica, sem um viés explícito da teologia da libertação. Suas notas e comentários enfatizam a doutrina católica clássica, a espiritualidade e a moral cristã, sem adotar uma leitura marxista da Bíblia. No entanto, como qualquer edição de estudo católico, ela contém reflexões sobre justiça social e o cuidado com os pobres, temas que fazem parte da tradição da Igreja Católica, mas sem necessariamente seguir a linha ideológica da teologia da libertação. Se você procura uma Bíblia sem influência dessa corrente teológica, a edição Ave Maria pode ser uma opção segura, pois sua base é a tradição católica mais conservadora, embora possa haver temas semelhantes aos tratados na teologia da libertação. A Bíblia Ave Maria, edição de estudo, oferece diversos recursos para aprofundar o estudo bíblico, como introduções aos livros, notas explicativas, mapas, ilustrações, referências cruzadas, glossário de termos bíblicos, índice temático, tabelas cronológicas, textos litúrgicos e devoções. Esses elementos ajudam a compreender o contexto histórico, teológico e doutrinário das Escrituras dentro da tradição católica, tornando-a uma excelente ferramenta para fiéis, catequistas e estudantes de teologia. O preço da Bíblia Ave Maria, edição de estudo, varia conforme a edição e o acabamento. Em média, os valores oscilam entre R$ 146,90 a R$ 297,45. Edições com recursos adicionais, ou acabamento de luxo, podem alcançar preços mais elevados, enquanto versões mais simples tendem a ser mais acessíveis. Agora vamos à visão teológica da Bíblia Ave Maria, edição de estudo. Bibliologia. A Bíblia Ave Maria, edição de estudo, segue a visão católica tradicional, enfatizando a inspiração divina das Escrituras, dentro do magistério da Igreja Católica. As notas aceitam a hipótese documentária para o Pentateuco, o que indica uma abordagem crítica histórica. Além disso, reforçam a autoridade da tradição e do magistério na interpretação bíblica, afastando-se da visão protestante de sola Escritura. O propósito da Escritura é visto não apenas como revelação direta de Deus, mas também como instrumento da Igreja, para guiar os fiéis na fé e na prática cristã. Teologia. A Bíblia Ave Maria, edição de estudo, reflete a visão católica tradicional, enfatizando a natureza trinitária de Deus e sua ação na história através da Igreja. Os comentários destacam os atributos divinos como amor, justiça e misericórdia, muitas vezes com ênfase na compaixão pelos pobres e marginalizados, o que pode ter nuances da teologia da libertação.
A Trindade é afirmada de maneira ortodoxa, com explicações sobre a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há uma forte ênfase na obra salvífica de Deus, através dos sacramentos, em especial a Eucaristia, e o papel da Igreja, como mediadora da graça. Cristologia. A Bíblia Ave Maria, edição de estudo, enfatiza a divindade e humanidade de Cristo de forma ortodoxa, destacando seu papel como redentor e mediador da salvação. As notas reforçam a união hipostática de Cristo, como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e sua missão de instaurar o reino de Deus, com ênfase na justiça social e no cuidado com os pobres, possivelmente influenciada pela teologia da libertação. A paixão, morte e ressurreição são centrais para a redenção, com destaque para a Eucaristia, como sacrifício real e renovação do Calvário, diferindo da visão protestante simbólica. Pneumatologia. A Bíblia Ave Maria, edição de estudo, segue a doutrina católica tradicional, afirmando a divindade e personalidade do Espírito Santo. Os comentários destacam o Espírito Santo como consolador, guia e santificador da Igreja, com ênfase na presença contínua do Espírito na vida dos fiéis. As notas reforçam a importância dos dons espirituais e das manifestações carismáticas, com uma abordagem que tende a ser continuista, embora sem uma posição explícita sobre a cessação ou continuidade dos dons. A atuação do Espírito Santo é vista como essencial para a santificação e a missão evangelizadora da Igreja. Antropologia. A Bíblia Ave Maria, edição de estudo, segue a visão católica tradicional sobre a natureza humana, destacando a criação do homem à imagem e semelhança de Deus, e seu papel como ser moral e espiritual. As notas abordam a natureza do homem como unidade de corpo e alma, com ênfase na dignidade humana e no chamado para a santidade. A questão da salvação é vista como um processo de transformação contínua, no qual o ser humano participa da obra divina por meio da graça. A libertação do pecado e a cooperação com a graça divina são essenciais para o cumprimento do propósito de Deus para o ser humano, que é a comunhão com Ele. A martiologia. A Bíblia Ave Maria, edição de estudo, segue a doutrina católica, destacando o pecado original, como a origem do mal, e da separação entre Deus e o homem. As notas enfatizam que o pecado é uma transgressão da lei divina, e que suas consequências afetam toda a humanidade, necessitando da redenção por Cristo. A visão católica é clara ao afirmar que o pecado, embora enraizado na humanidade, pode ser superado pela graça divina, sendo essencial a confissão e os sacramentos para a reconciliação com Deus. A Igreja é vista como um meio para a cura espiritual, restaurando a relação com Deus e proporcionando a salvação. Soteriologia. A Bíblia Ave Maria, edição de estudo, adota a visão católica tradicional, afirmando que a salvação é um processo de graça e cooperação humana. As notas destacam que a graça divina é essencial para a salvação, mas que o ser humano deve colaborar livremente com essa graça por meio da fé e boas obras, incluindo os sacramentos como meios de graça. A expiação de Cristo é central, mas a salvação não é vista como limitada, sendo aplicada a todos os fiéis que participam da vida sacramental da Igreja Católica. A redenção é vista como um chamado à santificação contínua, e a justificação ocorre através da fé e dos sacramentos, com especial ênfase na Eucaristia. Essa visão católica é semelhante ao arminianismo na soteriologia. Eclesiologia. A Bíblia Ave Maria, edição de estudo, reflete a doutrina católica, enfatizando a Igreja como corpo místico de Cristo e instrumento de salvação. Os comentários destacam a Igreja como a comunidade dos fiéis, com autoridade dada por Cristo para ensinar, governar e administrar os sacramentos. A organização e os ministérios são descritos como essenciais para a missão evangelizadora e para a edificação espiritual dos fiéis. A visão sobre os sacramentos inclui a Eucaristia e o batismo, como meios fundamentais para a salvação.
A Igreja Católica é apresentada como a única mediadora da graça, e a única verdadeira instituição, que garante o cumprimento da vontade de Deus na Terra, com ênfase em sua autoridade doutrinária e sacramental. Na Bíblia Ave Maria, edição de estudo, o batismo é considerado um sacramento essencial para a salvação, sendo necessário para a justificação e purificação do pecado original. A prática de batizar não é limitada à imersão, mas aceita a aspersão ou infusão, e abrange tanto bebês quanto adultos, conforme a tradição católica. O batismo é visto como um meio de incorporação à Igreja, e de início da vida cristã. Em relação à ceia do Senhor ou Eucaristia, ela é ensinada como a verdadeira presença de Cristo, não apenas um símbolo, mas um sacrifício real e contínuo que renova a oferta de Cristo na cruz. A Eucaristia é central para a fé católica, sendo um meio de santificação contínua, a união com Cristo e com os irmãos na fé, e também um sacramento de vida eterna, essencial para a espiritualidade e salvação dos fiéis. A Bíblia Ave Maria, edição de estudo, aborda a catequese dentro do contexto da instrução e transmissão da fé na Igreja Católica. Ela destaca a importância da catequese como um meio fundamental de formação cristã, especialmente para os novos fiéis e crianças, com ênfase na preparação para os sacramentos, como o batismo, a confirmação e a Eucaristia. A catequese é vista como um processo contínuo de instrução na fé, que visa aprofundar o entendimento das verdades bíblicas e a vivência da doutrina e tradição católica. Os seus comentários enfatizam a responsabilidade da Igreja em ensinar e guiar os fiéis, seguindo o exemplo de Cristo, e a missão apostólica de transmitir a mensagem do Evangelho. A catequese é, assim, um elemento essencial para a vida cristã, promovendo o crescimento espiritual e a integração dos fiéis na comunidade eclesial. A Bíblia Ave Maria, edição de estudo, segue a teologia católica tradicional, que ensina a veneração dos santos, mas não a adoração. Os santos são reconhecidos como exemplos de fé e modelos de virtude para os fiéis. A veneração dos santos é vista como uma forma de respeito e homenagem para aqueles que viverão uma vida de santidade e serviram a Deus de maneira exemplar. A Bíblia Ave Maria, edição de estudo, em concordância com a tradição católica, ensina que os santos podem interceder junto a Deus em favor dos fiéis, mas a adoração é devida somente a Deus. Assim, os santos são venerados, e a veneração pode incluir a oração pedindo sua intercessão, mas nunca se deve confundir essa veneração com a adoração, que é exclusiva a Deus. Angeologia. A Bíblia Ave Maria, edição de estudo, apresenta os anjos como seres espirituais criados por Deus, para cumprir sua vontade e servir a humanidade. Eles são descritos com hierarquias celestiais, como serafins e querubins, e têm papéis específicos, como mensageiros, guardas e agentes de julgamento. Os anjos intervêm nas vidas dos fiéis e participam do plano divino de salvação humana. A veneração aos anjos é vista como um respeito por sua função divina e seu papel como servos de Deus, mas sem qualquer confusão com o culto ou adoração exclusiva, que é dirigida a Deus. Eles desempenham um papel importante na vida espiritual, como anjos da guarda. Demonologia. A Bíblia Ave Maria, edição de estudo, ensina que os demônios são anjos caídos que se rebelaram contra Deus, seguindo Satanás. Eles são descritos como seres espirituais malignos que têm a intenção de destruir a obra de Deus, e prejudicar os seres humanos, promovendo o mal, o pecado e a desordem. Essa Bíblia de estudo não descreve uma hierarquia demoníaca tão detalhada quanto a angeologia, mas reconhece o papel dos demônios como opositores à vontade divina. Eles atuam de forma subversiva, tentando desviar os fiéis do caminho de Deus. A luta contra os demônios é vista como parte da batalha espiritual, onde os fiéis devem se resguardar em Cristo e confiar no poder de Deus para a libertação. A Bíblia de estudo enfatiza que, embora os demônios possuam poder, eles estão submetidos à soberania de Deus, e a vitória sobre eles só é possível através da fé em Cristo e do poder do Espírito Santo. Satanologia.
A Bíblia Ave Maria, edição de estudo, ensina que Satanás é um anjo caído, que se rebelou contra Deus, sendo o líder dos demônios e o maior inimigo da humanidade. Ele é descrito como o opositor de Deus e do bem, cuja principal missão é desviar os seres humanos da vontade divina e enganá-los. Satanás é frequentemente retratado como o tentador, aquele que introduziu o pecado no mundo através da desobediência de Adão e Eva no Éden. Ele é também considerado o acusador dos fiéis, buscando sempre comprometer a fé e a vida espiritual dos cristãos. A Bíblia Ave Maria, edição de estudo, ensina que Satanás, apesar de seu poder maligno, está submetido à autoridade de Deus, e que no final dos tempos, será derrotado definitivamente. A vitória sobre Satanás é vista como algo que se alcança por meio da fé em Cristo e da confiança no poder divino. Parasologia. A Bíblia Ave Maria, edição de estudo, aborda o destino após a morte dos cristãos, enfatizando que após a morte, os justos vão para o paraíso ou céu, onde experimentam a presença de Deus e uma vida eterna de alegria e prazer. As notas e comentários ressaltam que enquanto os cristãos vivem na esperança da ressurreição, aqueles que morreram em Cristo estão conscientes e desfrutam de uma felicidade eterna. O conceito de alma consciente após a morte é reforçado, e o destino final para os fiéis é a criação dos novos céus e nova terra, onde viverão em harmonia com Deus para sempre. Os comentários e as notas também mencionam o estado intermediário, como o seio de Abraão, que é uma condição de descanso antes da plena realização, sem adotar a crença do sono da alma, sendo a vida após a morte entendida como uma existência consciente e perpétua em comunhão com Deus. Inferiologia. A Bíblia Ave Maria, edição de estudo, segue a doutrina católica ensinando que os não cristãos após a morte, enfrentam um destino de tormento consciente, permanecendo no Hades ou Sheol, até o juízo final, onde são condenados a Geena, ou Lago de Fogo, que é um lugar de tormento eterno. As notas e comentários indicam que os ímpios não entram em estado de sono ou aniquilação, mas permanecem em uma separação eterna de Deus. Além disso, a Bíblia de Estudo também aborda o purgatório, um estado intermediário para os fiéis que morreram em graça, mas precisam de purificação antes de entrar no céu. O purgatório é visto como um processo de purificação, onde as almas são limpadas das consequências do pecado, permitindo-lhes alcançar a santidade necessária para a união com Deus. As orações dos vivos, incluindo missa e indulgências, são ensinadas como formas de ajudar as almas do purgatório a alcançar a plenitude da presença de Deus no céu. Escatologia. A Bíblia Ave Maria, edição de estudo, segue a perspectiva tradicional católica, ensinando que a segunda vinda de Cristo será um evento glorioso e definitivo, no qual ocorrerá a ressurreição dos mortos e o juízo final, onde os justos serão recompensados com a vida eterna, e os ímpios serão condenados. As notas e comentários enfatizam a existência de um reino eterno de Deus, que será estabelecido após a consumação de todos os eventos escatológicos, sem se aprofundar em posições como milênio literal ou tribulação. A Bíblia Ave Maria, edição de estudo, também aborda a necessidade de vigilância espiritual até o fim dos tempos, destacando que os cristãos devem se preparar para o encontro definitivo com Cristo, enquanto enfatiza a unidade final da Igreja com Cristo na glória eterna. A visão católica de uma diferenciação escatológica entre a Igreja e Israel é mantida, sendo que Israel, conforme as notas, possui um papel especial no plano de salvação, mas não no contexto escatológico moderno. Conclusão. A Bíblia Ave Maria, edição de estudo, publicada pela editora Ave Maria, baseia-se na Vulgata Latina, revisada pelos monges beneditinos de Maré de Sous, a partir dos textos originais em hebraico, aramaico e grego. Destaca-se por sua fidelidade à tradição católica, linguagem acessível e recursos como notas explicativas, mapas e introduções aos livros bíblicos. Seu preço varia entre R$ 146,90 e R$ 297,45. Entre os pontos positivos, estão sua organização, diagramação e clareza. Entre os negativos, a falta de profundidade acadêmica.
Indicada para católicos praticantes, catequistas e estudantes de teologia. É recomendada para quem busca um estudo sólido dentro da tradição católica, mas pode não ser ideal para quem procura análises exegéticas mais avançadas ou abordagens ecumênicas. E assim concluímos nossa análise sobre a visão teológica da Bíblia Ave Maria, edição de estudo. Eu gostaria de ouvir suas opiniões sobre o conteúdo, e caso tenha algum material que gostaria que eu analisasse, deixe sua sugestão nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, para acompanhar mais análises como essa. Até o próximo review.